Aleluia, aleluia. Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua graça e pelo teu favor, porque nos colocou sempre em Jesus Cristo em um lugar poderoso, privilegiado, de autoridade e de poder, do qual agora usamos, Senhor, para fazer valer o que tua palavra diz. Em nome de Jesus, eu repreendo agora, neste lugar ou em casa, em quem está vendo, nas pessoas que estão crendo agora, toda a enfermidade, todo o vírus maldito da doença. Em nome de Jesus, eu desfaço esse poder e eu ordeno a esse vírus maldito, que algumas pessoas, ou muitas, eu não sei quantas, têm medo, mas que o céu já destruiu em Cristo Jesus. Eu declaro que ele morra e seque desde a raiz, se desfaça e saia desses corpos em nome de Jesus, e todos os sintomas que estão nesses corpos desapareçam agora em nome de Jesus. Eu declaro saúde entrando perfeitamente em cada corpo, em cada pessoa que está crendo e ouvindo, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, a igreja, obrigado, queridos, a igreja não foi criada fraca. Então a igreja, a palavra de Deus não é dada à igreja como dado a pessoas fracas. Você entende? Então, se a igreja não foi criada fraca, eu posso afirmar para você que fracos não sobrevivem no evangelho. Amém, amados? Fracos não sobrevivem no evangelho, porque a igreja não foi criada fraca, ela foi criada já forte, ela foi criada nascida de novo, ela foi criada na natureza divina. Então, aqueles que vivem sem estar vivendo o que a igreja é, eles vivem debaixo de fraqueza. Amém, irmãos? Paulo dizia, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Ele estava dizendo que ele não confiava na sua humanidade, ele não confiava na sua maneira de ver as coisas, mas no poder que atuava nele. Ele estava dizendo, sempre que alguma coisa aparece diante de mim, que naturalmente eu não sou capaz de fazer, aí é que eu sou forte. Porque ele usa o poder que a igreja tem. E que poder é esse que a igreja tem? Ou como esse poder tem funcionado na igreja? Eu quero que você abra comigo no livro de Êxodo, no capítulo 4, a partir do versículo 11. Êxodo capítulo 4, a partir do versículo 11. Aleluia. A igreja, meu irmão, alguém pode não viver esse poder, mas a igreja foi criada poderosa. Como eu já falei alguns tempos atrás, do poder explosivo dela. Mas como ela exerce tal função? Ou o que Deus deu à igreja que a torna tão poderosa assim? O que a vida de Deus em nós faz com que sejamos bem diferentes? Aqui em Êxodo, no capítulo 4, a partir do versículo 11, eu vou ler até o 16, assim. Aqui Deus falando com Moisés, quando Moisés teve aquela dificuldade de acreditar em Deus, quando deveria representá-lo, falando. Então diz assim, o Senhor respondeu, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a tua boca, e lhes ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu, Senhor, envia algum outro, que quiseres enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse, Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você, se alegrará em seu coração. Você falará com ele, e lhe porá na boca as palavras. E eu serei com a sua boca, e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo, ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Eu quero que você preste bem atenção nessas palavras de Deus dadas a Moisés.
Aqui conta que Moisés, ele tinha alguma dificuldade na fala, ele não sentia firmeza na sua fala. Deus disse com ele, disse: Moisés, eu sou Deus. Não se importe com isso, eu sou o que coloca as coisas, que conserta tudo isso. Você conhece bem a história. Mas Moisés continuou sendo resistente àquilo que Deus estava falando. Deus, na sua paciência, resolveu dizer: bom, então eu vou chamar o teu irmão para isto. Mas Deus não falou que falaria diretamente com Arão. Deus falaria com Moisés e Moisés falaria com Arão. Amém, irmãos? Deus não mudou o plano dele. Deus não falou: vou falar através de Arão. Ele falou através de Moisés. Mas eu quero que você preste bem atenção. Ele havia dito que Moisés seria, ele colocaria as palavras dele na boca de Moisés, e que essas palavras deveriam ser ditas como Deus estava dizendo. Moisés fez criou aquela resistência, mas Deus disse: então depois vou falar então através de Arão, ou seja, eu vou falar com você, e você fala com Arão. Então, a minha palavra vai estar na sua boca, e a sua boca transmitirá a minha palavra para Arão. Então, você receberá de mim, e para Arão, você vai ser Deus, ou como Deus. Amém? Você entende isso? Para Arão, você vai ser como Deus. Por que ele disse que Moisés seria para Arão como Deus? Porque Moisés era um grande líder? Porque Moisés era alguém poderoso? Ou porque Deus havia chamado Moisés? Não. É porque na boca de Moisés estava a palavra de Deus que era transmitida a Arão. E essa palavra que Deus disse que Moisés deveria falar. Tudo que Deus falaria, ou tudo que Deus faria, é através da palavra transmitida através da boca de um homem. Era a própria palavra de Deus falada por um homem. Um homem falaria ou reproduziria o que Deus estava dizendo, porque a palavra era de Deus, então ela aconteceria, ela se cumpriria, ela faria acontecer. E aqui é interessante que Deus disse para Moisés que ele seria como um Deus, simplesmente, para Arão, simplesmente porque ele tinha a palavra de Deus em sua boca. Então ele transmitia da forma como o céu trazia para ele. A palavra de Deus era reproduzida através de homens. Deus não poderia dizer essa palavra, ele sempre fez isso e reproduziu essas palavras através de homens. Sempre foi dizendo através de homens. Aqui em Deuteronômio, no capítulo 31, versículo 7, eu quero que você leia comigo alguns textos, é importante, para estudarmos hoje. Deuteronômio 31, versículo 7 a 8. Deuteronômio 31, do 7 a 8. Diz assim: Moisés chamou Josué, ele disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, e você fará herdá-lo. O Senhor é quem irá à sua frente, ele estará com você e não deixará e nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer aqui. Aqui diz que o Senhor estava com Josué. Ele falou: você vai fazer esse povo herdar aquela terra. Aqui Moisés já sabia que não faria isto. E ele recebeu essa incumbência de levar o povo à terra. E ele disse: olha, não tenha medo. Não se assuste, seja corajoso, porque Deus vai estar com você. A palavra que ele usa aqui é exatamente essa: o Senhor irá à sua frente e estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo e nem fique assustado. Se você se lembra das palavras dadas a Josué, é que ele não apartasse o livro da lei de sua boca. A única forma de Deus estar com Moisés e de estar com Josué, veja que foi uma exigência de Deus que a palavra dele fosse reproduzida, quando ele falou através de Moisés. Isso não era uma opção. Isso era algo que deveria acontecer, somente baseado na palavra de Deus ser ouvida e reproduzida, que os milagres ou aqueles acontecimentos aconteceram. Então aqui, quando ele diz que Deus estaria indo à frente, Deus só pode ir à frente de alguma coisa quando a sua palavra está envolvida. Quando Moisés foi, Deus estava à frente por causa da palavra que foi dita. Ou seja, Deus só consegue fazer alguma coisa quando o envolvimento de sua palavra está ligado com isto.
Jesus, quando veio aqui, você precisa entender claramente isso. Quando ele veio à terra, ele era conhecido antes como o Verbo de Deus. Como o Verbo que estava, ou a palavra de Deus, que estava com Deus, e ela veio ao mundo. O que é que veio ao mundo? A palavra. A palavra de Deus veio ao mundo. E ela nos alcançou. Ou seja, a palavra nos alcançou. Jesus, ele era a palavra. E ele veio então ser a palavra de Deus. Agora eu quero que você preste atenção. Antes de eu continuar falando isso, aqui em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 34, versículo 10. Olha o que é falado de Moisés aqui. Deuteronômio 34, versículo 10 e 11. Diz assim: nunca mais se levantou em Israel, diga em Israel, nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que por ordem do Senhor ele fez na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus oficiais e a toda a terra. Está dizendo, nunca houve alguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que por ordem do Senhor ele fez a terra do Egito, a Faraó e a todos os seus oficiais e a toda a terra. Em Hebreus, no capítulo 3, versículo 3 também, do 3 ao 6, diz assim, Hebreus 3, do 3 ao 6. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Essa casa somos nós, se guardamos firme e a ousadia e a exultação da esperança. Moisés, ele era apenas um servo. Amém, irmãos? Moisés era apenas um servo. E ele veio para transmitir a palavra. Quem transmitia a palavra? Era Moisés. Moisés transmitia a palavra de Deus. No caso ali, Arão, que era a pessoa que Deus não queria que tivesse lá no meio, interferisse, mas por causa da teimosia de Moisés, Arão acabou ocupando esse espaço. Mas a ideia de Deus é que Moisés diretamente falasse isso. Mas Moisés era o único que tinha essa palavra. Arão só tinha a palavra porque Moisés tinha. Ele não recebia diretamente de Deus, recebia de Moisés. Então, ali Deus trabalhou com Moisés para transmitir a palavra. Não tinha mais ninguém que pudesse fazê-lo. Na terra não tinha, ninguém no povo de Israel podia fazer isso, ninguém no povo de Israel poderia transmitir a palavra de Deus, nem poderia ouvir Deus falando. E aqui diz que Moisés, ele foi fiel como servo, como aquele que trabalha na casa. Mas Jesus não. Ele foi fiel como aquele que é filho, aquele que é o dono da casa, aquele que vive na casa, não como quem trabalha na casa. Moisés, ele veio apenas transmitir alguma coisa como servo, mas Jesus veio como filho gerar filhos. Eu quero que você entenda o que a Bíblia fala sobre isto. A fala que você vê na Bíblia sobre quando a Bíblia manda você reproduzir, Ele é a palavra, Jesus é o verbo, e Ele se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus, que de alguma maneira chegou apenas a Moisés, pela sua boca, por revelação, por quem Deus falava face a face, agora ela chegou e andou e habitou no nosso meio. Ela estava agora andando em nosso meio. E Jesus, Ele era a palavra. E Ele então falava a palavra e tudo que Ele falava acontecia. Então Ele disse aquela palavra que nós conhecemos muito bem lá em Marcos 11, versículo 23, que se você crer, quando você diz alguma coisa a alguém, ou alguma situação, não pessoas, mas alguma situação, quando você diz alguma coisa, e você crê com o seu coração que vai acontecer aquilo que você está dizendo, então será feito. Então ele estava dizendo que aquelas coisas poderiam acontecer a partir de agora, porque viram acontecendo nele. Ele falando coisas e as coisas acontecendo. Ele falava e as coisas aconteciam. A palavra estava nele, ele era a palavra, e ele então fluía.
A Bíblia fala que tudo foi criado por Ele, porque a Bíblia fala que Deus criou com a sua palavra. E Ele era a palavra. E agora a palavra de Deus caminhou aqui. Ela andou no nosso meio. E Deus começou a usar a sua palavra aqui andando. Que era Jesus. Deus não falava através de Jesus, Deus falava com o próprio Jesus. Era Deus aqui falando, Ele era a voz de Deus, Ele era a sua própria voz, Ele era aquela voz que Moisés ouviu, você entende? E aquela voz que Moisés ouviu se tornou carne, ela virou carne, e ela veio habitar no nosso meio. Aquela voz, ela virou uma pessoa, e começou a andar em nosso meio. E começamos a ouvir Deus diretamente através de uma pessoa. Então, Deus não estava agora nesse momento criando, ou falando com o homem do pecado, mas Ele criou carne para a sua voz. Ele criou carne para a sua palavra. Você entende? E a sua palavra andou aqui e falava exatamente aquilo que Ele estava falando, porque Ele diz: quem me ouve, ou quem me vê o Pai, quem me ouve o Pai é tudo que eu sou o que o Pai é. Então, você está vendo o Pai e ouvindo o Pai, porque Ele era essa voz. E a Bíblia fala que Ele veio. E essa, meu irmão, é o que eu estou dizendo, quando você entende quem você é e a igreja que você é, você não pode dar lugar à fraqueza, você não pode dar lugar ao medo, você não pode dar lugar à dúvida, porque a igreja não nasceu para ser duvidosa, a igreja não nasceu para ter medo, a igreja não nasceu para ficar acuada, a igreja nasceu forte, ela já nasceu poderosa, nasceu em Cristo Jesus, ela nasceu com força. Você entende? Você não pode mudar a vida de pessoas, mas pode mudar a sua vida, e é provável que a sua vida, ou a sua vida mudada, pode tocar em pessoas, por causa disto, ou muitas coisas que dependem de você, que a Bíblia fala que você pode fazer, vão acontecer por meio daquilo que você crê. E a Bíblia fala, e nós conhecemos bem, lá em Romanos 10, vou ler primeiro Atos 2, Atos 2, versículo 22 ao 24. Atos 2, versículo 22 ao 24, diz assim: Israelitas, escutem o que eu vou dizer. O Nazareno, homem, Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. Como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês o mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Ele está dizendo que Jesus, aqui estava dizendo antes que Moisés fez coisas que ninguém fez em Israel, mas apareceu outro em Israel, que fez muito mais do que Moisés, não agora como servo, mas como o próprio filho, ou como a própria voz de Deus, andando aqui. E quando você vê Jesus vindo aqui, e a Bíblia fala que no tempo passado, ou na antiguidade, Deus falou com o homem, ou falou com as pessoas, através de profetas, mas que agora estava falando através do Filho, falando através de Jesus, seu Filho. Ele está falando diretamente de alguém ligado diretamente a Ele, ou que fazia parte daquilo que Ele era. Porque a Bíblia fala que o Filho, Ele é a própria glória do Pai. E Ele estava aqui. Ele era a ligação de Deus, Ele era Deus andando, Deus falando. Como eu falei, Deus criou voz em Jesus. A sua palavra que criou todas as coisas, Ele colocou ela aqui no nosso meio, porque deu carne a ela. E ela começou a andar. E Deus queria, através dessa pessoa, que é Jesus, que tomou carne, gerasse pessoas como Ele. Então, se Deus antigamente falou através dos profetas, mas hoje fala através do Filho, Ele fala também através dos filhos, que foram gerados segundo Cristo, porque somos um com Ele, para falar as mesmas coisas, na mesma autoridade e no mesmo poder. A Bíblia nos chama de um com Ele.
Temos uma voz, e a voz que temos é a voz do próprio Deus falando. A única forma de Deus ir à nossa frente, ou das coisas à nossa frente serem desmontadas e destruídas, é quando a palavra de Deus está em nossa boca. Quando a palavra de Deus está fluindo da nossa boca. Se você fala a palavra, se você conhece a palavra e você fala a palavra, então a palavra está se cumprindo e ela está acontecendo. Deus está indo à nossa frente. Ele fala: se vocês estiverem em mim, a minha palavra estiver em vocês, então está tudo bem, porque é isso que faz a diferença, a palavra dele. Sabe, como igreja que somos, nós precisamos entender que eu preciso ter uma linguagem a meu respeito também segundo a palavra. Eu preciso aplicar a palavra na minha vida. Nós oramos por nós mesmos, por exemplo, quando estamos doentes. Nós repreendemos enfermidades quando estamos doentes, porque fomos levados a isso, fomos orientados pela palavra, repreendemos as doenças, não importa onde elas estejam. Não é assim? Do mesmo jeito, ou da mesma forma, devemos declarar sobre nós o que a palavra de Deus declara. Porque a princípio, quando ouvimos a palavra, nós nos chocamos ao ver o que a palavra fala ao nosso respeito, e quando vemos quem ainda somos. Então há uma distância, pelo menos em nossa mente, de saber que eu sou aquela pessoa, eu sou aquela nova criatura que Deus disse, com aquilo que de fato eu ainda não me tornei, ou ainda vejo em mim. Essa mudança deve ser feita também pela aplicação da palavra em minha vida. Eu preciso declarar sobre mim mesmo aquilo que a palavra de Deus diz. Eu preciso falar sobre mim mesmo o que a palavra de Deus fala. Então eu não sou fraco, eu sou forte. Então eu devo declarar: eu sou forte. Eu não devo declarar: eu não posso, eu não posso fazer essas coisas. Nós pregamos isso como a palavra de Deus, ou não falando negativamente, mas isto é falando o que Deus fala a meu respeito. E eu preciso transformar pela palavra de Deus quem eu sou fisicamente, ou na minha mente, para ser de fato o que Deus diz que eu sou. Nós não estamos presos ao pecado, nós não estamos sujeitos ao diabo, nós não estamos presos ao mal, nós somos libertos e somos agora herdeiros de Cristo, estamos ligados com Ele na sua vida, nós somos dele agora, somos um com Ele, fazemos parte da sua palavra. Na verdade, nós somos aqueles que trazemos a sua palavra, levamos a sua palavra aonde quer que ela vá. Então, se eu sou de fato dele, então a palavra dele está na minha boca. Se a palavra dele não está na minha boca, então nada vai acontecer. Moisés, ele endureceu um pouco, ficou com o seu coração duro para receber diretamente, ou para ir diretamente ao faraó. Ele teve que receber Deus do mesmo jeito e falar com Arão. Mas a ideia de Deus é que ele fosse diretamente e falasse lá. Mas teve que receber a palavra, não pode ser de uma outra maneira. Moisés não falava o que ele queria, ele não chegava diante do faraó, e então ele imaginava alguma coisa: vou falar isso aí, eu acho que eu vou falar assim para o faraó. Ele vai ver só o que precisa ser feito, ele vai entender o que eu quero que aconteça. Moisés não ia lá inventando alguma coisa, ele não falava o que ele queria falar para as circunstâncias, ele não dizia aquilo que ele queria dizer, ele dizia aquilo que Deus mandou ele dizer, ele dizia aquilo que Deus disse para ele falar, e aquilo que Deus disse para ele falar era exatamente o que acontecia. Então você não pode sair em algum lugar e tentar vencer as coisas com as suas palavras, mas com as palavras que Deus deu a você, na autoridade do Espírito Santo, sobre aquilo que Deus diz que você pode fazer, sobre aquilo que você tem poder e autoridade para realizar. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, pensar que o diabo tem algum poder contra a igreja. Ele não tem, meu irmão. O diabo não tem poder contra a igreja. É possível que pessoas da igreja não andem como Moisés tentou resistir. E não andem como Jesus agora nos fez para andar, para ser um com Ele, para reproduzir. Falou: como o Pai me enviou, eu envio vocês também. Como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Sabe, tem muita gente, meu irmão, que fica... que parece que ela está pedindo à igreja para fazer algo por ela, porque não acredita que ela é a igreja. Está sempre com problemas, sempre se queixando de alguma coisa, sempre se queixando. Os problemas sempre vêm, eles batem na sua porta, né? O diabo, ele não quer deixar você em paz por um segundo, ele quer mexer com as suas estruturas, ele quer atrapalhar a sua caminhada, mas cabe a você saber pela palavra de Deus o que fazer,
Porque Deus deu a você poder, autoridade, e diz, use a autoridade, use o poder para fazer aquilo que precisa ser feito. E a igreja se torna fraca quando ela simplesmente olha para as coisas e ela de vez em quando ela resolve orar sobre alguma coisa ou repreender alguma coisa. De vez em quando ela resolve buscar a Deus com relação a uma situação e ela ainda busca errado. O diabo, meu irmão, foi completamente humilhado por Jesus na cruz, ele continua assim na vida da igreja. Ele foi humilhado na cruz e continua na vida da igreja, só que a igreja tem que saber o que foi que fez. Então, se alguém na igreja, o que é a igreja, vem como um fraquinho, vem como alguém que está precisando de ajuda, então vem lá algum problema e a pessoa, ela não sabe o que fazer, ela tenta buscar os métodos humanos que sempre buscou, ou ela fica com medo, ou ela fica apavorada. Aqui diz, não tenha medo, não te assombres, não fique assustado, muito pelo contrário, seja corajoso. Você vai encontrar essa palavra corajoso também no Novo Testamento, muitas vezes, Pedro falando, Paulo falando. A palavra dita para Paulo, quando Paulo ia lá para Roma, tenha coragem. A palavra coragem está ligada à igreja o tempo todo, porque o medo, ele faz com que as pessoas não confiem na palavra de Deus, mas a coragem faz com que ela continue andando na direção do que ela diz. Então a igreja não está aqui para ficar mendigando, ou entristecida, ou fraca. Ela se levanta com todo o poder que a palavra de Deus tem e foi colocada em sua boca. A igreja carrega, não como servo, mas como filho, a própria palavra de Deus em sua boca. Ela carrega como filho a palavra, a poderosa palavra de Deus em sua boca. E quando você falar alguma coisa, quando você falar ao seu corpo, quando você falar a você mesmo, você vai se fortalecer nela. Eu sou um justo, eu sou santo como meu Pai é santo. Você declara sobre você o que a palavra de Deus declara. Eu sou forte como Jesus é forte. Eu fui criado da mesma essência dele. O texto que lá em Efésios diz que a natureza divina está em mim. Deus me deu a sua própria natureza, e a sua natureza me faz ser o que eu sou hoje. Então eu posso declarar o que eu sou, porque essa natureza agora é minha parte, ou é parte do que eu sou. Então eu declaro, eu sou forte como Jesus é forte, eu posso fazer as coisas que ele fez, eu posso pensar como ele pensou, eu posso agir como ele agiu, eu posso receber diretamente do Pai como ele recebeu, eu tenho o Espírito Santo habitando em mim, eu tenho o próprio Espírito Santo habitando em mim, me indicando o caminho, me orientando segundo aquilo que eu devo fazer. Eu não tenho medo de absolutamente nada, nada que venha sobre a minha vida, porque a Bíblia fala, não tenhais medo, mas seja corajoso, seja forte, se levante, se levante, se levante, se levante na ousadia, se levante na intrepidez, se levante na força, se levante na alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, a palavra do Senhor fala. Sabe, meu amado, quando você olha do ponto de vista divino, você não fica só observando, mas você usa a palavra de Deus para funcionar a seu favor, para que ela possa acontecer segundo aquilo que você está crendo, baseado naquilo que a Bíblia nos dá o direito de fazer. Então vai acontecer conforme ela está dizendo, porque ela encontrou alguém que reproduz a palavra de Deus, assim como Deus disse, que é o que está lá, que é o que é falado lá através de Moisés. E agora Jesus como filho, a própria palavra. Moisés recebia dessa palavra. Nós nos tornamos um com a palavra. Posso manifestá-la com autoridade, com poder. Sabe, nesse mundo, tem muita gente que está pensando que pode viver dependendo de Deus, sem que a palavra de Deus vá à nossa frente. Sem que a palavra de Deus caminhe à nossa frente. Elas pensam que podem depender de Deus fazendo algumas orações, que podem receber dele apenas orando, Senhor, o Senhor sabe que eu preciso de Ti. Mas aqui diz, seja forte e corajoso, porque é a palavra dele que vai fazer a diferença. E para que a palavra dele faça a diferença, eu preciso crer nela, acreditar nela, crer no que ela está falando, agir segundo o que ela diz, e falar com alegria e com confiança.
No mundo como esse, ter medo é para quem não é igreja. A igreja, ela anda num nível de coragem jamais visto. Aqui diz, Moisés, ninguém em Israel viu alguém que fez tantas obras, tantas maravilhas quanto Moisés fez. Mas a Bíblia fala que Jesus era filho, e o filho é superior ao servo. É aquele que habita na casa, na verdade é aquele que, segundo a Bíblia, criou os céus. Ele não fez o mar se abrir, ele criou a terra, ele criou o universo, ele criou as estrelas. O Filho criou tudo isto, porque o Filho é a palavra, e a palavra estava com Deus, e por ela todas as coisas foram feitas, e ela se fez carne e habitou no nosso meio. Então agora não falamos mais de um poder que está na boca de alguém que fez algumas coisas aqui, mas da própria palavra de Deus que criou todas as coisas. E que agora ela veio, ela se encontrou comigo, e Deus em Cristo Jesus, por causa da pessoa que Ele se tornou, e da sua morte e ressurreição, me uniu à sua palavra. Me encheu da sua palavra. É por isso a Bíblia fala que eu devo receber, me encher dela. Porque agora eu sou um recipiente vivo da palavra de Deus, e posso reproduzi-la. Se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós. Há sempre esse requisito. Quando a palavra de Deus vai à frente, Deus está indo à frente. Quando a palavra de Deus está indo à frente, Deus está falando. É Ele que está falando. Quando ela não está indo à frente, não é Ele que está falando, não é Ele que está indo à frente. Então não deve esperar resultados dele. Somente a palavra dele pode trazer resultados dele. Então você deve conhecer a palavra, aplicá-la em si mesmo, falar sobre você mesmo, criar em você a pessoa que a Bíblia diz que você é. Você ouve várias afirmações sobre você mesmo na Bíblia. Não é? Que você é filho, que você é embaixador, que você tem poder, que você tem autoridade, que você é abençoado com toda sorte de bens espirituais nas regiões celestiais. Você ouve muitas coisas a seu respeito. Mas a apropriação daquilo que você ouve lá não vem por você conhecer, vem por você manifestar pela prática aquilo. E até que você manifeste pela prática, você precisa saber quem é e declarar sobre você mesmo, declarar sobre a sua vida aquilo que você se tornou. E estar então ligado o tempo todo com essa verdade. As pessoas não usam a palavra, elas ficam admiradas com a palavra. Elas sentam muitas vezes e ouvem o que Deus fala e ficam admiradas. Mas ainda para muita gente a distância é grande entre o que a palavra de Deus diz e o que ela é. Então ela não consegue acreditar que aquela palavra está sujeita a ela ou disponível a ela para que ela possa falar. Ela apenas pensa que alguém vai ter que falar. Então muitas pessoas estão criando Moisés para si. Estão querendo ouvir de homens o que Deus já colocou dentro delas. Muitas pessoas criam Moisés para si mesmos, não acreditam que Deus em Jesus já nos fez um com Ele. E não precisamos de um mediador, porque Jesus nos tornou um com Ele, e somos agora um com Jesus e um com Deus. Porque Jesus é um com o Pai. Mas muitos ainda estão sentados e olhando e pensando que o pastor, alguém na igreja, é Moisés. Mas todos nós somos Jesus. Amém? E a Bíblia fala sobre estarmos sempre juntos. Deus colocou em nós, que temos essa habilidade, como igreja. E aqui na igreja colocou os chamados, colocou o apóstolo, pastor, mestre, profeta, evangelista. Todos estão aqui. E a Bíblia colocou uma estrutura de funcionamento na igreja. E que aquele que está fora dessa estrutura está fora da igreja. Mas sobre cada um é exercida a mesma autoridade. Não do chamado, mas a autoridade de Jesus para fazer aquilo que Ele fez. E realizar as coisas que Ele realizou sobre si mesmo, nesse mundo, falando sobre si mesmo, e o que está à sua volta, coisas que você pode mudar pela palavra, que você tem autoridade pela palavra para fazê-lo. A igreja não é, como eu falei aqui, um lugar de fracos, de covardes,
pessoas que têm medo, pessoas que choram, quando o problema bate na porta, como se fosse algo inesperado, como se nós não tivéssemos um inimigo, como se não tivéssemos um problema para enfrentar. Olha, Jesus nunca disse para nós que nós não teríamos problemas. Ele disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Agora, o que você vê são muitas pessoas que, infelizmente, não compreendem a sua posição e dão a sua posição, assim como Adão, de forma a entregar como pecado, mas entregou através do pecado o seu direito ao diabo, que depois foi reconhecido e trazido de volta em Jesus. Alguns entregam as suas vidas, as suas coisas, a sua saúde ao diabo, porque não sabem preservar aquilo que é deles, pelo direito. Não sabem preservar aquilo que o Senhor deu à igreja, não só como autoridade para ela viver, mas também para ela exercer isso, ou levar isso a outras pessoas que querem. Há na igreja aqueles que exercem tal função, e há na igreja pedintes, há na igreja pessoas que já deveriam ser mestres pelo tempo, mas ainda continuam lá, do mesmo jeito, desanimam, animam, não é? Acertam, erram, deveriam ser mestres, deveriam estar crescendo, deveriam estar expandindo, levando longe a palavra, mas ainda estão lá e vivem do mesmo jeito, e os problemas, o desânimo, e essas coisas pegam essa pessoa, ela não consegue se firmar em nada, ela é roubada todos os dias por Satanás, ela é roubada todos os dias pelo diabo e pelos demônios, porque ela não sabe exercer a sua autoridade como igreja. Quando os problemas batem na sua porta, quando alguma coisa bate, quando um sintoma bate, qualquer coisa que seja, você deve saber como agir pela palavra, deve agir. Se levantar e fazer aquilo que você sabe que deve fazer. Temos duas informações, ou temos duas palavras diretas. A palavra escrita, nós conhecemos bem, a palavra de Deus, a Bíblia. Você tem ali todos os recursos que precisa para saber o que Deus disse e o que podemos fazer. E a palavra vinda do Espírito Santo, que é aquela que fala no nosso interior, nos dando uma direção clara sobre algumas coisas que devemos fazer, quando não sabemos. Como Paulo recebeu direção para viajar, ir para alguns lugares, não ir. Amém, irmãos? Então, começamos a ouvir a voz do Espírito Santo, ele fala conosco: haja assim. Haja assim. Libere isto. Libere aquilo. Paulo estava no barco, ele ia para Roma. Ele avisou que alguma coisa ia acontecer, as pessoas não ouviram e pegaram o barco e foram para lá. A Bíblia conta que veio uma grande tempestade, o barco ficou à deriva, ficou perdido lá, as pessoas já tinham sido desanimadas da vida. Mas ele recebeu uma visita de um anjo, que falou com ele. Ele disse: Paulo, você não vai morrer, você vai ficar aqui, as pessoas que estão nesse barco vão ficar vivas por sua causa. Paulo se levantou e disse: bom, ninguém vai morrer aqui, porque o Senhor disse que eu não vou morrer, eu vou chegar até Roma, e todos que ficarem comigo nesse barco também vão estar vivos. Ele reproduziu aquilo que ele ouviu. Amém, irmãos? Sabe, quando nós reproduzimos pelo Espírito Santo, quando nós não temos uma direção, estamos indo para algum lugar, não temos uma informação específica nas Escrituras, você não pode esquecer que as Escrituras que o apóstolo Paulo tinha, era o Pentateuco, né? Ou eram os livros do Velho Testamento. Amém, irmãos? Ele tinha todos os livros do Velho Testamento e agora a revelação de Jesus Cristo. Ele escreveu o Novo Testamento, ou parte do Novo Testamento. Então o que ele tinha era o Velho e a revelação de Jesus Cristo, que o fez ser uma das pessoas que escreveram as cartas que hoje nós lemos a nosso favor. Aprendemos como eles a lidar com todas as situações e circunstâncias que aparecem diante de nós. Se nós ficarmos frouxos diante de qualquer situação, se formos pessoas que não conhecem a palavra de Deus, com certeza seremos frouxos, e o diabo vai nos roubar em alguma área.
Eu me lembro das palavras de Davi. Deus sempre usa o Velho Testamento como exemplo. Devemos olhar o Velho na luz do Novo. A Bíblia conta que Davi, ele confiava em Deus como o rei de Israel. Ele sabia que ele não poderia vencer nenhum exército por sua própria força. Ele sabia que não tinha sabedoria suficiente, nem conhecimento suficiente, humanamente falando, para fazer isto. Então ele confiava em Deus. Ele confiava no poder de Deus para isto. Davi tinha lá as suas fronteiras para guardar. Ele tinha as fronteiras de Israel que eram muito grandes. Israel era sempre visado, porque o diabo queria destruir aquela nação, sabia que era um lugar com quem Deus tinha aliança. E a Bíblia conta que os povos queriam vir de um lado ou de outro. Você imagina um país que não tem cerca, não tem nada, não tem oficiais suficientes para você cercar o país. Então você nunca sabia por onde um inimigo poderia entrar. Mas a Bíblia fala que Deus avisava Davi. E Davi sempre sabia quando o inimigo estava invadindo. Ele ia lá, então o destruía. O inimigo não conseguia entrar nem para pegar o seu reino, nem para roubá-lo. Mas o seu filho, Salomão, fez diferente. Ele quis agir de maneira natural. Ele sabia que as fronteiras eram grandes. Ele sabia que ele tinha sabedoria, mas ele tinha sabedoria humana. Ele deveria considerar a sabedoria divina para guiá-lo nessas horas, ou nessas situações de reino. E quando ele viu que tinha grandes fronteiras para guardar, ele talvez ficou com medo, ficou apavorado, ele não sabia como poderia, ele começou a pensar, como é que eu posso guardar todas essas fronteiras? Elas são muito grandes, como é que eu posso fazer isso? A Bíblia fala que ele começou a casar com as filhas dos reis pagãos. Chegou a ter mais de 1000 mulheres, fazendo aliança com cada rei para que ele não invadisse a sua. Ele fez conchavo, negócios com os inimigos para que ele não os invadisse. Uma aliança significa, eu protejo você, você me protege, a gente fica tudo bem. Ele casou com cada uma daquelas mulheres, fazendo uma aliança, e o seu reino nós sabemos o que foi. Foi dividido. Deus não pôde estar com ele, porque não creu e nem acreditou nele. Deus nunca quis que nós andássemos por nossas próprias palavras ou conhecimentos, mas pelas palavras dele, pelo conhecimento dele. Por isso ele nos deu a sua palavra escrita e o seu Espírito Santo, para que pudéssemos ouvi-lo e reproduzir aquilo que ouvimos, para que pudéssemos ler e reproduzir aquilo que lemos. Então receber e mudar a nossa vida, a nossa história, nosso trabalho, em tudo que fazemos, em qualquer área que está ligado a você, você pode fazer isso acontecer na sua casa, onde você estiver. Você precisa crer em quem você é, em Cristo Jesus, e começar a falar sobre você mesmo, aquilo que você não tem falado. Muitas pessoas que eu conheci, ainda conheço, elas têm um sentimento errado contra si mesmo, de incapacidade, de não conseguir ver o que Deus fala sobre elas, pela vida que viveram, pelo relacionamento que tiveram com suas famílias ou em outros lugares. Mas a Bíblia diz que eu devo ouvir Deus, que o novo nascimento já aconteceu, e que eu não sou mais aquela pessoa. Então eu preciso acreditar nas palavras dele, e saber que aquela pessoa que foi criada daquela forma, ela não existe, e a nova pessoa, ela é criada para ser segundo Deus. E quando você começa a confiar em Deus e reproduzir aquilo que ele diz, você começa a receber aquilo que ele fala. Amém, amados? E você não se torna um pobre coitado, roubado em todas as áreas, nem um religioso que vem à igreja só para fazer coisas, ou para trazer uma palavra, ou para sentar em uma cadeira. Você se torna um crente de verdade. Eu nunca vou querer ser um pastor que prega alguma coisa que não crê. Eu não quero ser um bom pregador. Eu não quero ser uma pessoa que traz palavras que todo mundo goste. Eu quero falar pelo Espírito Santo. Eu quero trazer o que a palavra de Deus diz. Eu quero estar cheio da verdade, porque essa verdade é o que me faz ser autêntico e caminhar com o Deus que me criou. Qualquer coisa acima disto ou diferente disto é religiosidade, orgulho ou qualquer outra coisa, mas não é viver a palavra nem andar nela. A primeira coisa que a palavra de Deus faz é livrar você do poder do pecado, porque você se torna senhor sobre ele. A segunda é viver a realidade do Evangelho,
Porque se você não for liberto do pecado, você não consegue viver a realidade do Evangelho. Então você se torna aquilo que Deus diz que você é. E essa vida passa a ser a sua vida diariamente. Eu não sei o que você tem declarado sobre você, mas você é o que tem declarado. Se não tem declarado, não é. Você vai ver pelo que você é. O que acontece na sua vida é um resultado daquilo que você não tem feito em Deus, mas daquilo que você tem feito segundo o padrão do mundo ou segundo o pecado. Quando eu falo segundo o pecado, é porque é segundo o diabo. O que vem do diabo não pode ser outra coisa senão pecado. Ele entra em nossa vida de várias maneiras, através da mentira, da hipocrisia, do medo, que faz com que você duvide de Deus. A Bíblia diz que tudo aquilo que não provém da fé é pecado. Se nós não encararmos essa realidade, pensarmos que Deus está na nossa frente, não é verdade. Ele está em nossa frente quando a palavra dele está na nossa frente. Quando você lança a palavra, ela já foi na frente. Ela já está operando coisas. Ela está fazendo coisas. Quando você lança a palavra, você pode ficar tranquilo, ela não volta para Deus sem realizar aquilo para que foi enviada. Ele garante isto. Quando você fala, ela vai acontecer. Então, quando você fala a palavra, é Deus indo à frente. É Ele tomando conta, Ele tomando os passos dianteiros. É você agora ficando tranquilo. A Bíblia fala que quando você orou, entregou a Deus alguma coisa, você deve ter paz no seu coração, porque ela deve guardar a sua mente e o seu coração, porque você não tem mais preocupação, não deve pensar naquele problema como um problema, porque você lançou, então você sabe do resultado, você crê no resultado, você crê na palavra. Você não fica preocupado, não fica com medo, porque alguma coisa já foi à frente. Já está acontecendo. Já está andando. Está em andamento. Coragem para falar. Falar o quê? Você precisa conhecer. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheça quem você é, conheça aquilo que você tem, conheça aquilo que você pode, e haja, baseado no que a palavra de Deus diz sobre essas coisas. E não fique como palavra que ia usar, não fique como um sonso, não fique como alguém que, Senhor, faça alguma coisa. Precisamos estar como a palavra caminhando aqui. Amém? A palavra foi enxertada em nós. Foi enxertada em você. Se você não sabe o poder que a palavra de Deus tem, meu irmão, então você não tem mais nada. Se você não sabe o poder que essa palavra tem, é tudo que você tem. Porque a palavra dele que é hoje, é ontem, hoje e é para sempre, ela não muda. Tudo passa, mas ela não. É ela. Se você não conhece o poder que ela tem, você nunca vai usá-la. Se você nunca vai usá-la, não espere de Deus absolutamente mais nada. Porque não existe. Ele colocou a sua palavra em nós, Ele colocou a palavra dele no nosso meio. Jesus veio, se fez carne e colocou em nós para que por ela nós vivêssemos. Então, se não é por ela que você vive, você está com problemas. Deus não vai adiante de você. Ele vai adiante de você com a palavra dele. Amém? Amém? Você está aqui ou não? Então fique tranquilo, se você é um cristão, e comece a saber o que a Bíblia fala a seu respeito, declare isso, não fique declarando que você não é, não pode, que você é alguém que precisa de ajuda. Você já teve a ajuda que você precisava quando Jesus veio e morreu por você na cruz do Calvário. Ele acabou com aquela pessoa, ele acabou com aquela pessoa derrotada, ele acabou com aquela pessoa que tinha uma natureza pecaminosa, ele acabou com o velho Adão, ele acabou com a velha criatura. Ele fez de você uma pessoa vencedora. Amém, irmãos? Aleluia. 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 Eu tenho uma definição. Eu sei que muitos dão essa definição, mas eu tenho a minha definição sobre mais do que vencedor. Não é?
A palavra mais do que vencedor, ela qualifica alguém que está acima de um projeto de perda. É uma pessoa que nunca pode perder. Você entende? É uma pessoa que nunca pode perder. Que ela não perde em hipótese nenhuma. A qualificação divina, por exemplo, Deus pode perder? Não. Um mais do que vencedor é aquela pessoa que está numa qualificação, num ponto em que ela não existe a possibilidade de perda. Ela nem precisa vencer, porque não existe a possibilidade de perda. É como nos tornamos como Deus. Amém, irmãos? Ganhamos a sua vida, e a Bíblia fala que eu tenho aquilo que Ele tem. Que eu morri com Ele, ressuscitei com Ele, me assentei com Ele, e foi dado a mim a mesma incumbência que foi dada a Ele. E Ele fala, se vocês agirem dessa forma, jamais tropeçareis. Diga jamais. Jamais é nunca. Então, meu irmão, essa qualificação, para mim, é qualificação de mais do que vencedor. Alguém que não pode perder. Alguém que não tem habilidade ou capacidade para perder, né? Se é que posso usar essa palavra. Nós temos a garantia divina de que se eu creio, tudo é possível. Amém. E se a palavra de Deus está andando na minha frente, se ela sai da minha boca e ela vai abrindo os caminhos, eu não devo ficar preocupado com nada e nem devo ter medo. À medida que eu digo a palavra, ela vai abrindo os caminhos e vai fazendo o que a palavra de Deus diz que faria. Ela não volta para Deus sem realizar aquilo para o qual foi enviada. Assim como a chuva vem e rega a terra, e a terra traz a sua colheita, a palavra de Deus faz a mesma coisa. Se encontrar alguém que está crendo e falando ela vai fazer aquilo que diz. Diga sobre você mesmo. Diga sobre você mesmo, quem você é, o que você pode, o que você tem. Não se veja como você sempre se viu. Não se enxergue como você sempre se enxergou. Se enxergue na poderosa palavra. Palavra dele. Deixa eu ver aqui mais um texto que eu gostaria de ler com vocês, para terminar agora. Efésios, capítulo 1, versículo 15. Diz assim, por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-vos nas minhas orações. Peço ao Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, e conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Segundo a eficácia da sua força, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas essas coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Meu irmão, esse povo, a igreja, não tem nada a ver com o povo de Israel. O povo de Israel é um povo de Deus que tem uma aliança inferior. A Bíblia fala isso em Hebreus. Mas a igreja, ela é uma com Jesus, com o próprio Filho. A Bíblia fala que essa autoridade não foi dada a outro povo, senão à igreja. Todo esse poder que nós lemos aqui, que está em Cristo Jesus, isso foi dado à igreja.
todo o poder e plenitude que estava nele foi dado à igreja. Sou eu e você. Todo. Dado a quem? A igreja. Então não está na mão dele. Está na igreja. O que você precisa está na igreja. Você é a igreja. Somos igreja. Somos o corpo. Há uma estrutura montada por Deus para que a igreja funcione. Mas cada um carrega a autoridade e o poder para exercer onde estiver a autoridade de Jesus Cristo. Pelo poder que nos foi dado. Porque hoje Deus fala ao mundo através do seu filho ou dos seus filhos. Porque estamos em Cristo e levamos por Ele, que é a palavra, a própria palavra, nesse mundo. Amém, irmãos? Estou andando em novidade de vida. Eu ando em novidade de vida, pois eu nasci